Olá, eu sou a Paloca e hoje estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em dezembro de 2020. A primeira série que eu vi em dezembro de 2020 foi The Undoing, vi na HBO Portugal. Tem como protagonistas Nicole Kidman, uma terapeuta, o seu marido Hugh Grant, que é um médico de oncologia, e o seu filho. Temos também por aqui outras mães da escola do filho da Nicole Kidman e do Hugh Grant, que é assim, uma escola assim, de pessoas endinheiradas. E uma dessas mães aparece morta. E a partir daí desenrola-se um mistério. Eu gostei da série, gostei do mistério até uma certa parte. Houve ali uns twists que nós pensávamos uma coisa, depois já pensávamos outra. Portanto, a opinião ia mudando ao longo da série, mas confesso que achei o final demasiado hollywoodesco, assim, com grandes cenas, não é? Assim, que não me convenceram propriamente, achei que era demasiado. O fim, se calhar, também acabou depois por não me surpreender muito, mas posso dizer que foi uma boa série, não é uma série de 5 estrelas, nem pouco mais ou menos para mim, mas foi uma boa série. Em seguida, vi um documentário de Miramar Murders, também vi na HBO Portugal, e conta a história de Pablo Ibar. Pablo Ibar é um americano de origem espanhola que está preso nos Estados Unidos. Ele foi condenado por um crime e passado, já não sei, 25 anos, se não me engano, desse crime e dele ter sido condenado, ele estava no corredor da morte, tinha sido condenado à morte, o julgamento é repetido. Então o que é que eu gostei neste documentário? Gostei muito da parte do julgamento. Eu gosto muito de documentários que têm julgamentos, em que nós podemos ver as imagens reais do julgamento. Gostei muito. Não sei se o fim me surpreendeu por aí além ou não. Uma parte sim, outra parte não, mas gostei muito desta parte do julgamento. Tenho a minha própria opinião sobre o Pablo Ibar, que não vou deixar aqui, não vos vou influenciar se vocês quiserem ver este documentário, mas eu tenho a minha opinião sobre o Pablo Ibar, se ele é inocente ou se ele é culpado, mas não vou deixar aqui. Mas gostei muito e isto leva muito a pensar na justiça americana, como funcionam os tribunais, como funcionam os recursos, as condenações. Nós dizemos mal da justiça portuguesa, mas a justiça americana também tem grandes falhas e é por isso que eu gosto de ver estes documentários, para ver como funciona a justiça americana, independentemente dos protagonistas serem inocentes ou serem culpados. Depois revi um grande filme, The Name of the Rose, O Nome da Rosa. O que é que eu posso dizer sobre este filme com o Sean Connery e o Christian Slater? O Christian Slater era aqui um rapazinho, eu acho que ele tinha 17 anos, tem mesmo cara de puto, agora está todo esticado, é verdade, mas na altura tinha cara de puto. O Sean Connery era aquele senhor que faleceu há pouquíssimo tempo, grande ator. Eu gostava imenso do Sean Connery como ator, gosto imenso deste filme. Já vos disse, quando falei do livro, que não sou propriamente fã da Idade Média, mas gosto do livro e gosto do filme. Adoro este mosteiro, este ambiente que há por ali, este mistério todo à volta das mortes que vão acontecendo neste mosteiro. Adoro aquela biblioteca completamente labiríntica, adoro, portanto foi ótimo rever este filme. Em seguida vi uma série na HBO Portugal, chama-se Valley of Tears, é uma série israelita, é sobre a guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973, e temos a guerra de Israel contra a Síria no norte e contra o Egito no sul. É uma série de guerra dura, não é uma série se calhar que eu vá aconselhar, a maior parte das pessoas se calhar que estão a ver este vídeo não vou aconselhar. Eu gosto de séries de conflitos bélicos do século XX, vocês já sabem disto. Eu não conhecia a guerra do Yom Kippur, é verdade que morreram muitos israelitas nesta guerra. Aqui temos personagens fictícias que podiam ser baseadas em pessoas que combateram nessa guerra. É uma série que tem imagens muito duras, não tem propriamente um final assim muito feliz para algumas personagens, como vocês já podem imaginar, mas gostei muito de ver as dificuldades que os israelitas tiveram em certos postos que eles tinham espalhados por Israel, as dificuldades que eles tiveram para combater os sírios, e como morreram muitos israelitas por falta de apoio dos próprios israelitas que estavam no comando. E apesar de não ser uma série que eu recomendo a todas as pessoas, eu gostei de ver. Não foi assim uma série que eu desse 5 estrelas ao deslumbrante, mas foi uma série que eu gostei de ver para ficar a conhecer um bocadinho mais desta guerra que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, ou se tinha ouvido falar foi muito pouco. É uma guerra se calhar pouco conhecida para nós, não é? Nós não estudamos isto na escola, portanto se calhar é pouco conhecida, e então eu gostei de ficar a saber um bocadinho mais desta guerra do Yom Kippur. Em seguida vi na Netflix o documentário Room 2806, portanto quarto 2806, The Accusation, que é sobre a história do Dominique Strauss-Kahn, aquela história de assédio sexual que aconteceu
há uns anos. Eu lembro-me de ouvir falar nisto, lembro-me de dizerem na altura que ele tinha sido incriminado, que tinham posto lá a empregada da limpeza para ele se atirar a ela, para o incriminarem. Fiquei a conhecer um bocadinho mais da personalidade do Dominique Strauss-Kahn, de como é que ele era enquanto político. Não me lembro na altura se eu sabia que ele era um possível candidato à presidência. Ele iria concorrer contra Nicolas Sarkozy. E então temos por aqui estes meandros todos do que é que aconteceu realmente ou não aconteceu, de como é que era o Dominique Strauss-Kahn, que adorava um rabo de saias, não podia ver um rabo de saias e adorava um rabo de saias. Por isso eu gostei muito deste documentário e gostei de ficar a conhecer um bocadinho mais desta história que eu me lembro perfeitamente. Tanto isto aconteceu nos Estados Unidos e ele era presidente do Fundo Monetário Internacional, se não me engano, do FMI, por isso eu gostei muito desta história e apesar de conhecer a personagem do Dominique Strauss-Kahn e de ficarmos a conhecer melhor como é que ele era em relação às mulheres, podemos ver por trás tudo aquilo que envolveu esta história e deixa-nos a pensar também muito, não é? O que é que uma figura pública pode fazer, não pode fazer, pode cometer certos excessos que uma pessoa que tem uma vida privada comete, não pode. Portanto, é muito interessante nesse aspecto. Em seguida, vi também na Netflix The Ripper, sobre um assassino em série que atacava a Inglaterra, eu acho que era nos anos 70, 80, se não me engano, que atacava a Inglaterra e foram contando também como é que ele era, como é que não era, as mortes, onde é que iam aparecendo as pessoas. E eu adoro ver documentários sobre serial killers porque eu quero perceber o que é que vai na mente daqueles serial killers, o que é que eles têm na cabeça para cometer aqueles crimes. Claro que nunca consigo perceber porque é impossível entrarmos na cabeça de um serial killer. E depois, quando às vezes descobrimos quem são os serial killers, tipo aquelas pessoas que ninguém desconfia, que nós achamos até que são choninhas ou que não partem um prato. Pronto, foi a evolução toda dos casos que foram acontecendo, das investigações e como é que chegaram ao assassino. Portanto, no final nós sabemos quem é que é o assassino e como eu gosto muito de documentários sobre serial killers, gostei muito de ver este. Depois vi também na Netflix uma série espanhola, El Desorden que Dejas. É de uma professora que vai para uma escola secundária na Galiza substituir uma professora que se suicidou. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta série? E vocês sabem que eu dou aulas em Espanha, portanto eu trabalho em escolas secundárias. Aqui chamamos-lhe Instituto da Educação Secundária. Portanto, na série aparece a palavra instituto. Instituto é uma escola secundária que vai do 7º ao 12º ano. Eles só têm dois tipos de escolas. Têm os colégios que são de primária, de 1º a 6º, e depois têm os institutos que são de 1º a 4º, de la ESO, de Educação Secundária Obrigatória, e depois 1º e 2º de Bachillerato, que é o que nós seria 11º e 12º ano, e isso é um instituto. Então a professora vai dar aulas para este instituto. E depois vamos descobrindo o que é que se passou, vamos voltando ao passado, vamos descobrindo o que é que se passou com a outra professora. Portanto, temos aqui uma parte de mistério, será que ela se suicidou, será que não se suicidou? O que é que eu achei desta série? Não gostei do fim, nem da explicação do fim. Começo logo por aí, não me convenceu, não sei, não gostei. É daquelas coisas que nós nunca iríamos lá chegar porque nunca houve pistas para tal, portanto, E depois, também não gostei da outra parte, eu não gostei da parte como mostram a relação da professora com os alunos. É verdade que os alunos nos tratam por tu, é verdade que os alunos nos tratam pelo nome, se têm dúvidas, Paula, isto, Paula, aquilo, é verdade que eles nos tratam por tu. Se eu sinto que isso é uma falta de respeito, não sinto. Se achei estranho no início, sim, no início achei estranhíssimo, mas como dizia Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, primeiro achei estranhíssimo eles tratarem-nos por tu. Agora, eu não sinto que haja falta de respeito. E não sinto que isso leve a que a relação se torne assim um bocadinho mais ampla e que se permita tudo, como mostram na série. Ou seja, dá a entender a nós que somos portugueses, não é, que estranhamos este tratamento por tu, dá a entender que os alunos tratam os professores por tu e a partir daí é um regabof e pode-se fazer tudo e mais alguma coisa. Eu acho que é essa imagem que passa e eu não gostei dessa imagem. Eu lá porque os meus alunos me tratam por tu, eu não tenho que andar enrolada com os alunos. Portanto, essa parte a mim deu-me imensas comichões, fez-me odiar a representação das professoras na série, porque parece que são todas umas malucas e que aquilo é tudo muito amigo dos alunos e é demasiado amigo dos alunos e que a relação é demasiado próxima porque se tratam por tu, e isso não é verdade. É verdade que nos tratam por tu, mas isso não implica que depois haja uma relação muito mais ampla e que sejamos muito amiguinhas deles fora das aulas. Isso não implica isso. E eu queria deixar isso
bem claro. É assim, não quer dizer que não haja professores que o façam. Nós sabemos que há notícias de professores que se envolvem com alunos ou de professores que se envolvem com alunos, com alunas, seja lá o que for. Sabemos que existem, mas não é pelo tratamento por tu que isso acontece. Nem há demasiadas liberdades por eles nos tratarem por tu. E por isso a série deu-me imensas comichões e eu acabei por não gostar muito e depois o final, como eu já vos disse, também não me convenceu por aí além, portanto não foi assim uma série que me deixasse grandes lembranças. Depois vi outra série na Netflix, The Queen's Gambit, O Caminho de Dama, é sobre uma rapariga que é jogadora de xadrez. Ela está num orfanato, ela vai para um orfanato e depois aprende a jogar xadrez e aquilo, a cabeça dela está ali a visualizar peças e jogadas e coisas que eu sou incapaz de visualizar porque eu xadrez sou nula, completamente nula em xadrez. Gostei da série, acho que está feita para quem gosta de xadrez. Por exemplo, o meu tio é apaixonado por xadrez e gostou de ver a série, apesar de achar que há ali algumas jogadas que podiam ter mais desenvolvimento ou não, mas eu compreendo que se calhar também não quiseram pôr demasiadas jogadas de xadrez, para não aborrecer aquelas pessoas que não são propriamente fãs de xadrez, como por exemplo eu, e é por isso eu gostei de ver a série. A rapariga também lida por aqui com os abusos e tal, depois a maneira como ela resolve os abusos talvez possamos pensar que é demasiado irreal, porque tipo de um dia para o outro, tipo abusos fora e agora sou uma pessoa completamente sã e já está. No geral eu gostei da série, achei a série muito interessante, gostei muito do papel da protagonista, e acho que é uma boa série e é adequada a quem gosta de xadrez e a quem não gosta de xadrez, portanto é adequada assim a um público muito amplo. Em seguida vi na HBO Portugal The Case Against Adnan Syed, acho que é assim, um rapaz de origem muçulmana, namorava com uma rapariga de origem, eu acho que era coreana, depois a rapariga aparece morta, depois ele é considerado o culpado da morte da rapariga e depois vamos ter por aqui a investigação, o julgamento, será que ele foi bem julgado, será que não foi, será que ele é inocente, será que ele é culpado, será que ele é culpado por ser islâmico, será que não é? Portanto, isto leva-nos também a pensar na parte racial, na parte da religião, será que as pessoas são condenadas ou são à partida condenadas logo pelas pessoas, não é? Por serem de determinada raça ou de determinada religião. Voltamos outra vez a ter a justiça americana e como é que funciona a justiça americana, será que funciona bem, será que funciona mal, portanto foi uma série que eu achei também muito interessante. Para terminar, vi na Netflix um filme, Death to 2020, é uma paródia sobre aqueles documentários que fazem nos telejornais com imagens desde janeiro até dezembro, como é que foi o ano de 2020. Temos o Samuel L. Jackson, temos o Hugh Grant e temos por aqui várias personagens e como é que eles falam sobre o ano de 2020 e sobre esta pandemia e sobre o que aconteceu na América também com o Donald Trump. Por isso eu achei muito interessante, foi uma paródia engraçada sobre o ano de 2020, baseada nestas imagens que normalmente as televisões põem no final do ano. E foi assim dezembro de 2020 em relação a filmes, séries e documentários. Digam-me se já viram algum deles, se não viram, se têm interesse em ver algum. Deixem like no vídeo, subscrevam o meu canal. Sabem que isso é muito importante também para que a comunidade do português continue a crescer. E eu vou me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!